Bom dia, já é passado 7 horas da manhã. Resolvi passar uma mensagem de motivação, uma mensagem de força nesse nosso momento que nós estamos passando, onde nós estamos retomando aos poucos a normalidade das nossas vidas. Ontem, ainda no meu consultório, alguns empreendedores, empresários comentando, a respeito dessa retomada, que eles precisam, para poder voltar a viver, não morrer, a empresa não quebrar, eles precisam de um verdadeiro milagre na vida deles. Aí eu me lembro que eu olhei para um deles e disse assim: sabe que você tem razão? Você só vai conseguir dar essa volta por cima se você tiver um milagre, né? Se fizer um milagre, se ocorrer um milagre contigo. Aí ele olhou para mim meio desacorçoado, meio, puxa vida, meu terapeuta concorda que só essa coisa mágica chamada milagre é o que vai me salvar, né, da falência, né, que eu já estou quase beirando isso, né? Aí eu perguntei para ele: e tu sabe o que significa a palavra milagre? Ou esse conceito, né? O que é um milagre para ti? Aí ele me disse assim: olha, Leonardo, o conceito que eu tenho, eu acredito que é o conceito popular de todo mundo. Milagre para mim é uma coisa mágica, sabe? Uma coisa divina, sabe? Como se fosse um gênio da lâmpada que me aparece diante de mim, me permite, né, fazer 2, 3 pedidos, né? E ele milagrosamente transforma aquilo em realidade. Então é algo fácil no sentido de que eu não preciso ter esforço nenhum para fazer aquilo acontecer, né? Então eu não preciso imprimir raciocínio, conhecimento, trabalho, comportamentos, palavra, ações, o que for. O milagre, ele é um presente dado sem esforço, né? Aí eu olhei para ele, né, e comecei a rir e carinhosamente, né, disse assim: meu amigo, você jamais, jamais vai receber um milagre com essa tua atitude mental. Por quê? Porque milagre não é isso. Essa é uma visão judaica cristã bem distorcida do conceito de milagre. Todos nós precisamos de milagre. Pelo quesito a respeito dos milagres, todo milagre ele é simples. Segundo, todo milagre ele está disponível a qualquer ser humano, independente dos pecados que ele tenha vindo a cometer em sua vida. Todo e qualquer milagre ele acontece e ocorre a partir do livre-arbítrio do ser humano, do meu livre-arbítrio. Eu provoco o milagre, sou eu que provoco. Os milagres eles são abundantes e o milagre por si só ele é altamente amoroso, ele está disponível para qualquer um de nós. Mas o que é o milagre em si? Qual é o que significa a palavra milagre? Milagre significa mudança. Esse é o conceito de milagre, esse é o significado. Mudança do quê? Mudança da minha forma de pensar, da minha maneira de pensar. Isso que é o milagre. Por que mudar a maneira de pensar, que a gente chama de atitude mental, é um milagre? Primeiro porque é o que demanda a maior quantidade de esforço, por incrível que pareça. Não adianta apenas eu pensar em algo que eu queira, né? Ou, por exemplo, fazer uma mudança de um comportamento. Eu sei que eu estou me comportando de um jeito errado e eu vou pensar agora na maneira correta de me comportar, né? O milagre não é só isso. É o meu pensamento que tem que estar em congruência com a minha palavra, que tem que estar em congruência com as minhas emoções e traduzido em ações no tempo presente. Então, o que ocorre quando a gente faz uma mudança de atitude mental? Nós mudamos a nossa congruência interna. E nós que estávamos neste caminho, de uma hora para outra, sim, nós, através do livre-arbítrio, a gente opta por seguir agora um novo caminho. Nós vamos numa nova direção, num novo sentido. E o que ocorre é que o universo começa a conspirar a nosso favor. Que aí é um outro conceito que é interessante a gente entender.
Quando a gente fala que o universo conspira a nosso favor, a primeira pergunta que você tem que se fazer é de que universo nós estamos falando? Desse nosso universo exterior? Nós estamos falando de universos paralelos? Ou será que nós estamos falando do nosso universo interior? Do nosso universo interior. O que é o nosso universo interior? A nossa atitude mental. Isso é o nosso universo interior. Quando a gente muda a atitude mental, a gente provoca um milagre. E é o que ocorre com a mudança da atitude mental, com o milagre. A nossa atitude mental acaba determinando como que a nossa percepção sensorial vai filtrar as informações que estão nos chegando naquele momento. Sim, a nossa percepção sensorial, visão, olfato, gustação, audição e tato, as nossas sensações. Então, olha só, no universo externo, tudo que eu preciso para voltar a prosperar, e quando eu falo voltar a prosperar, não é apenas nessa área mais chinfrim, que é o dinheiro, que é a parte mais fácil da gente fazer a volta por cima, é a mudança, né? É o crescimento, prosperidade financeira. Mas é prosperidade em todas as áreas, dos relacionamentos afetivos, do nosso relacionamento social, do nosso relacionamento familiar, da microfamília, da macrofamília. Mudança em todos os nossos sistemas, por onde a gente convive, por onde a gente transita. No meu relacionamento com conhecidos, vizinhos, gente do condomínio, gente da rua. Né? Então, olha só, voltando à questão do milagre, a minha percepção sensorial, ela se abre. Então, o que acontece? As oportunidades todas que eu necessito para poder dar a volta por cima já estão lá fora, já estão lá na rua, aguardando por mim ou por qualquer outra pessoa que, por um golpe de oportunidade, pegue a oportunidade. Como assim? Lá fora, o universo exterior é como se fosse um pomar, gente. Um pomar repleto de árvores frutíferas. Né? Elas são repletas de frutas. Se é uma pereira, está cheio de peras, prontas para serem colhidas, suculentas, doces, maravilhosas, mangueiras, macieiras, laranjeiras, bananeiras. Está cheio, cheio, cheio. E sem muito esforço, mas exige um pouquinho, né? Eu preciso tirar o bumbum da cadeira, me erguer a minha mão, pegar a fruta, girar um pouquinho para puxar, arrancar do galho e comer. Está cheio de oportunidades lá fora, repleto de oportunidades para a gente poder dar a volta por cima. O que ocorre quando muda a minha atitude mental? No caso da visão, minha visão ela se abre, eu fico mais perceptivo e passo a enxergar coisas que no meu cotidiano eu estava anestesiado para. Apesar de a oportunidade estar diante de mim, eu passava por ela como se ela fosse alguma coisa, estivesse invisível à minha percepção. Isso é uma experiência muito comum de todos nós. Nós vamos para as escolas, né, para o colégio, para a universidade, todos os dias, nós vamos para o trabalho todos os dias, e por uma questão de facilidade ou mesmo de rotina, nós fazemos sempre o mesmo trajeto, caminhando sempre pelas mesmas ruas, nos mesmos horários, vamos e voltamos. Como é um caminho muito rotineiro, a gente caminha quase que no piloto automático, não é assim? Nós vamos no piloto automático. E nesse piloto automático, a nossa mente ela fica absorta. Ela deixa de prestar atenção nos detalhes do entorno, que está em torno de nós. A gente só presta atenção no chão, nos pés e nas passadas que a gente está dando. A gente mal olha as pessoas que estão à nossa volta. Quanto mais prédios, quanto mais cartazes, quanto mais, por exemplo, no mundo dos negócios, né? Eu deixo de perceber quais são os negócios que estão acontecendo, que estão sendo criados à minha volta, quais são os negócios, as atividades que estão diminuindo naturalmente
elas estão começando a deixar de existir. Muitas atividades que hoje são exercidas, num curto espaço de tempo, vão deixar de existir. Por exemplo, né, antigamente, né, eu acredito que ainda exista em algumas cidadezinhas do interior ou em bairros bem específicos, em cidades maiores, né, havia o afiador de facas. Lembro quando era pequeno, sou de Porto Alegre, né, morava num bairro chamado bairro Petrópolis, na rua Bagé, né? E eu lembro de escutar um som de uma flautinha Pan, né, pequenininha, que eles usavam, né? E a gente sabia que era o quê? O afiador de facas, que vinha numa bicicleta, né? E nessa bicicleta ele tinha os instrumentos deles, né? As pedras de amolar, bom, enfim, né? Que ele ficava girando com aquilo com uma manivela, né? E cada um tinha os seus instrumentos. E aquilo era fantástico, né? Porque a gente se divertia quando criança com aquilo. E o amolador de facas, ele tinha trabalho. Gente, ele chegava na nossa rua com aquela flautinha, assobiando, e daqui a pouco as donas de casas ou as empregadas domésticas começavam a se aproximar dos portões, porque ele ia passando casa por casa, né? Me diga uma coisa, quando foi que você viu pela última vez um amolador de facas? Quantas atividades, quantos ofícios do passado, e num passado recente, já não existem mais, deixaram de existir? Você tem alguma dúvida que as atividades que nós estamos exercendo hoje também não vão deixar de existir? A sua própria atividade? É claro que sim. Talvez leve tempo, talvez leve um tempo mediano, mas também talvez ocorra por agora. E aí o que ocorre se a minha visão ela está fechada, se a minha audição está fechada para as conversas, para o que as pessoas estão tratando, conversando, as informações que estão trafegando à minha volta, minha percepção está fechada. Eu deixo de perceber as oportunidades. E aí o que acontece? Esse pomar que está repleto de alimento, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Olha só que situação paradoxal. É um sujeito que está morrendo de fome, repleto de comida à volta dele, mas ele não consegue enxergar. E não adianta apontar para esta pessoa as oportunidades. Ela não consegue ver. Ela vai responder assim: ah, se fosse tão fácil como tu está dizendo. Ah, é que tu não está, né, vestindo os meus sapatos. Se você soubesse o que eu estou passando. É muito fantasioso o que tu está falando, Leonardo. Ideias bonitas, todos têm. Quero ver colocar em prática. Esse tipo de frase é típico de pessoas que estão com a sua percepção fechada. Já se tornaram incapazes de poder perceber as possibilidades de mudança e de prosperidade à sua volta. Não conseguem, porque elas deram um comando para o cérebro para que passassem a perceber o mundo à sua volta, o universo à sua volta, sempre da mesma maneira. São pessoas que, não importa o que aconteça de diferente nas suas vidas, elas sempre vão fazer o mesmo tipo de comentário. Não conseguem discriminar, detalhar os estímulos que chegam a ela. Não conseguem. A gente chama isso de miopia. É uma miopia no entendimento, na percepção da realidade. Elas estão míopes. E é muito complicado a gente conviver com pessoas assim. São as famosas dá para trás, ou dão para trás. Toda vez que tu traz uma possibilidade de mudança, a pessoa ela vai te desestimular. Cuidado, não é bem assim,
não é por aí. Eu já vi muita gente se quebrar pelo caminho que tu queres. Pense bem antes de fazer essa mudança. Mas tu é maluco, tu é maluca. Tu não viu que fulano, beltrano, ciclano se quebrou e tu está querendo fazer o mesmo? De alguma maneira a pessoa ela vai tentar te segurar. Por que ela vai tentar te segurar? Porque se você sair desta zona de conforto que tu te encontra agora, e tu te erguer, abrir os olhos, abrir as tuas, o teu canal auditivo, abrir a tua percepção como um todo, para tu começar a sentir odores, sabores, sensações diferentes que estão já lá fora nos aguardando, a vida ela vai começar a acontecer para ti. E há um pedaço do cérebro maduro deste sujeito, que nós estamos chamando de dá para trás, que ele percebe, que ele sabe que é assim. Só que há toda uma outra área que está 100% acomodada e não quer sair da zona de conforto. Então vai tentar dissuadir, vai tentar sabotar qualquer um que pense em se erguer da cadeira e começar a construir a sua vida sem dependência de terceiros. Vai tentar sabotar e fazer, vai tentar fazer de tudo que é jeito para você não se erguer, não sair dessa posição de conforto. Entende? Porque se você se erguer e sair, ele vai ser obrigado a se olhar em espelho. E ao se olhar em espelho, ele vai perceber que ele está num momento de profunda preguiça. Uma preguiça já patológica, que lhe impede de andar, que lhe impede de construir. Não é verdade? Então eu sinto te dizer com alegria que a sua profissão vai acabar. E isso é um milagre. Por quê? Ela só vai acabar quando surgir algo melhor do que isso que você está fazendo. E isso é um milagre. Porque se surgir algo que é melhor, pense. O que acontece? O seu setor ele está evoluindo. As pessoas estão evoluindo. E isso é um milagre. Porque as pessoas estão se transformando, estão se modificando. O milagre é essa mudança, essa transformação. Milagre é a gente se conectar com o fluxo do universo. E nesse fluxo do universo, a gente se permitir ser afetado. Aprender com os estímulos, com as intempéries, com os problemas, com a bondade, com o conhecimento de terceiros. A gente se permite. E quanto mais a gente aprende, mais muda a minha forma de pensar. E isso é um milagre. Porque a mudança de atitude mental, gente. Você sabe o que significa a palavra crise? Eu já falei em outras lives. A palavra, vá lá no dicionário. Crise significa mudança. Mudar. Então, se alguém está num processo de crise, é porque está num processo de mudança. Só que você pode mudar para melhor ou você pode mudar para pior. A escolha é sua. Quer mudar para pior? Continue a fazer as coisas do jeito como você sempre fez. Foi a tua forma de pensar, a tua atitude. Tu mudou a tua maneira de pensar e modificou a tua congruência interna. Isso é um milagre. No nosso relacionamento com os nossos filhos, nós temos que ensiná-los a provocar milagres nas suas vidas pessoais. Mudar de atitude mental e seguir, que a gente chama, o caminho do justo, o caminho do reto. O que é o caminho do justo, o caminho do reto? É o caminho da honestidade, da tua verdade, e não a dos outros, por favor. No momento que tu estás caminhando o caminho da verdade, da tua honestidade, tu está no caminho dos justos, no caminho do reto. A volta por cima. Um beijo grande para vocês. O assunto milagre é gigantesco e eu prometo voltar com vocês. Até amanhã. Tchau.